Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 9, parte 1. Abigail, cristã. Desde o martírio de Estevão, agravara-se em Jerusalém o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho. Como se fora tocado de verdadeira alucinação, ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade, Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia, socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as prédicas que representavam o brando consolo dos infelizes. Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, o moço tarsense entregava-se aos maiores desmandos e tiranias. Homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor fazia questão de movimentar. Iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém de há muito não via. A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores. O caminho havia seduzido para as suas doces consolações a alma do povo, cansada na incompreensão e no sacrifício. Livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retirara para o deserto, e sem a carinhosa assistência de Abigail, que lhe facultava generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco, em cujo peito o coração estivesse ressequido. Debalde, mulheres indefesas suplicavam-lhe piedade. Inutilmente, crianças misérrimas pediram complacência para os pais, abandonados como prisioneiros infelizes. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. As rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero. Incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e esperanças da vida, imputava o insucesso dos seus sonhos de mocidade àquele Cristo que não conseguira entender. Odiá-lo-ia enquanto vivesse. Não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta, persegui-lo-ia na pessoa dos seus caudatários, através de todos os caminhos. A seu ver, era ele, o carpinteiro anônimo, o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail, agora envenenado no seu coração impulsivo por sentimentos estranhos, que dia a dia cavavam profundos abismos entre sua figura inolvidável e as lembranças que lhe eram mais carinhosas. Não mais voltara à casa de Zacarias, e embora os amigos da estrada de Jope instassem por suas notícias, mantinha-se irredutível no círculo do seu egoísmo sufocante. De vez em quando sentia-se premido por uma saudade singular. Experimentava a imensa falta da ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais se lhe havia apartado da alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la no carinho do seu coração. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência, as palavras de amor e de perdão. Em seguida, via a noiva genuflexa, implorando-lhe amparo, com um clarão de generosidade nos olhos súplices. Jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora que ela fizera ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes de vida. Não obstante a perseguição cruel que o transformara
em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. 8 meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevão, quando o moço tarcense, capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominavam a alma, resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope, onde por certo reconquistaria o afeto de Abigail, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Tomou o carro minúsculo com o coração opresso. Quantas hesitações não vencera para retornar à antiga situação, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. A luz crepuscular enchia a natureza de reflexos de ouro fulgurante. Aquele céu muito azul, a verdura agreste, as brisas caridosas da tarde eram os mesmos. Sentia-se reviver. Sonhos e esperanças continuavam também intangíveis. E refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida sem humilhação para sua vaidade. Contar-lhe-ia sua desesperação, diria das suas insônias, da continuidade do imenso amor que nenhuma circunstância conseguira destruir. Embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido mãos amigas no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão, em circunstâncias tão amargas. Esclareceria os detalhes de seus sentimentos, havia de referir-se à recordação indelével da sua prece angustiosa e ardente quando Estevão penetrava os umbrais da morte. Atraí-la-ia ao coração, que jamais a esquecera. Beijar-lhe-ia os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. Mergulhado em tais pensamentos, atingiu a porta de entrada, identificando as roseiras em flor. O coração batia-lhe descompassado quando Zacarias surgiu com grande surpresa. Um abraço demorado assinalou o reencontro. Abigail foi objeto de sua primeira interrogação. Com estranheza, notou que Zacarias entristeceu. Pensei que algum de teus amigos já te houvesse levado a desagradável notícia. Começou dizendo, enquanto o jovem buscava ouvi-lo ansioso. Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões e, para falar com franqueza, não temos qualquer esperança. Saulo fizera-se lívido. Logo depois que voltou precipitadamente de Jerusalém, esteve mais de 1 mês entre a vida e a morte. Em vão nos esforçamos, eu e Ruth, para restituir-lhe o viço e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar e, em pouco tempo, acamou-se abatida. Solicitei tua presença com ansiedade, a fim de resolvermos o possível em seu benefício, mas não apareceste. Parecia-me que um ambiente novo lhe proporcionaria o restabelecimento da saúde, mas faltaram-me os recursos para uma iniciativa mais ampla, tal como se impunha. Mas Abigail fez alguma queixa a meu respeito? Perguntou Saulo aflito. De modo algum. Aliás, o regresso inesperado de Jerusalém, a enfermidade súbita e teu injustificável afastamento desta casa eram de molde a causar-nos dúvidas e receios. Mas logo se verificaram melhoras positivas após o período mais agudo da febre, e ela nos tranquilizou a respeito. Explicou a necessidade da tua ausência. Disse estar ciente dos teus muitos afazeres e encargos políticos. Referiu-se com gratidão ao acolhimento que lhe dispensaram teus parentes, e quando Ruth, para confortá-la, qualifica de ingrato teu procedimento, Abigail é sempre a primeira a defender-te.
Saulo quis dizer alguma coisa enquanto Zacarias fazia uma pausa, mas nada lhe ocorreu à mente. A emoção que lhe causava a nobreza espiritual da noiva amada paralisava-lhe as ideias. Apesar do seu esforço para tranquilizar-nos, continuava o marido de Ruth, temos a impressão de que nossa filha adotiva se encontra dominada por desgostos profundos que procura ocultar. Enquanto podia andar, visitava os pessegueiros, à mesma hora em que costumava fazê-lo contigo. A princípio, minha mulher surpreendeu-a chorando nas sombras da noite, mas em vão procuramos sondar a causa de seus íntimos padecimentos. O único motivo que alegava era justamente o da enfermidade, que começava a minar-lhe o organismo. Mais tarde, estagiou uma semana por aqui um pobre velho chamado Ananias. Deu-se então um fato estranho. Abigail o encontrou em casa dos nossos rendeiros e todas as tardes detinha-se a ouvi-lo horas a fio, manifestando daí para cá muita fortaleza espiritual. Ao despedir-se, o pobre mendigo deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. Do carpinteiro? Atalhou Saulo, evidentemente contrariado. E depois? Tornou-se dedicada leitora do chamado Evangelho dos Galileus. Consideramos a conveniência de afastá-la de semelhante novidade espiritual, mas Ruth ponderou ser essa agora a sua única distração. Com efeito, desde que começou a falar do discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se enchera de profundas consolações. E o fato é que não mais a vimos chorar, embora se lhe não apagasse do semblante abatido a dolorosa expressão de amargura e melancolia. Sua conversação, daí por diante, parece haver adquirido inspirações diferentes. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima. E fala a teu respeito, com um amor cada vez mais puro. Dá a impressão de haver descoberto nos misteriosos escaninhos da alma a energia de uma vida nova. Depois de um suspiro, Zacarias terminava. E, contudo, a mudança não alterou a marcha da enfermidade que a devora devagarinho. Dia a dia, vemo-la inclinar-se para o túmulo como flor que tomba do hastil ao sombro do vento forte. Saulo experimentava a indisfarçável angústia. A penosa emoção revolvia-lhe a alma generosa e sensível. Como definir-se? Esmagavam-lhe o espírito amargurosas interrogações. Quem era, afinal, aquele Jesus que o topava em toda parte? O interesse de Abigail pelo evangelho perseguido revelava a vitória do carpinteiro nazareno a contrastar os próprios sonhos da sua mocidade. Mas Zacarias perguntou irritadiço o doutor de Tarso: por que não impediste semelhante contato? Esses velhos feiticeiros percorrem as estradas disseminando a confusão. Surpreende-me essa condescendência, porquanto nossa fidelidade à lei não admite, ou pelo menos nunca deverá admitir transigências. O interpelado recebeu a recriminação com serenidade e acentuou: antes de tudo, importa considerar que pedi em vão o socorro da tua presença para orientar-me. E, além do mais, quem teria coragem de sonegar o remédio ao doente amado? Desde que vi a resignação santificada, fiz o propósito de não me referir aos seus novos pontos de vista em matéria de crença religiosa. E como Saulo estivesse engolfado em profundas cismas, sem saber o que responder, o bom homem rematou: vem comigo, verás com os teus próprios olhos. O rapaz seguiu-lhe os passos, cambaleando. As ideias baralhavam-se-lhe no cérebro dolorido. Aquelas notícias inesperadas envenenavam-lhe o coração. Reclinada do leito, assistida pela afeição maternal de Ruth, a moça de Corinto estampava no rosto
um profundo abatimento. Muito magra, a epiderme adquirira a cor do marfim, mas o olhar lúcido denotava absoluta calma espiritual. Carinhosa serenidade estampava-se-lhe na fisionomia entristecida. De vez em quando, renovava-se a dispneia com prolongada aflição, voltando-se então para a janela aberta, como se dali esperasse remédio ao seu cansaço, através das brisas frescas que chegavam do seio generoso da natureza. Ao vê-la, Saulo não dissimulou o seu espanto. A jovem, por sua vez, recebendo a jubilosa surpresa, tomou-se de sincera e transbordante alegria. Saudações afetuosas se trocaram entre ambos, enquanto os olhos traduziam a saudade angustiosa com que haviam esperado aquele momento. O futuro rabino acariciou-lhe as mãos mimosas, que pareciam agora modeladas em cera translúcida. Falaram da esperança que os alentara, constante, antes do reencontro. Notando que eles desejavam ficar sós, para confidenciar mais à vontade, Zacarias e Ruth retiraram-se discretamente. Abigail, exclamou Saulo comovidíssimo, logo que se viram a sós. Abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui, perguntar se me perdoaste, se me não esqueceste. Esquecer-te? Respondeu ela de olhos úmidos. Por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu vida. Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? E nós, Saulo, pertencemos um ao outro para a eternidade. Não me disseste muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Ouvindo o timbre carinhoso daquela voz amada, o jovem de Tarso comovia-se nas entranhas do próprio ser, arrebatado e ardente. Aquela humildade e aquele tom de ternura penetravam-lhe o coração, reconquistando-lhe o discernimento para o caminho reto. Guardando entre as suas as mãos pálidas da noiva, exclamou com um lampejo de alegria nos olhos: Por que dizes que eras o coração, se ainda és e sê-lo-ás para sempre? Deus abençoará nossas esperanças. Realizaremos nosso ideal. Voltei para levar-te comigo. Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 9, parte 2. Teremos um lar, será nele a rainha. Dominada por indefinível alegria, a noiva que o contemplava com lágrimas murmurou: Desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós. Deus sabe quanto desejei ardentemente ser a mãe carinhosa de teus filhos, como conservei o ideal acima de todas as circunstâncias para aformosear tua existência com o meu carinho. Desde menina, em Corinto, vi mulheres que desbaratavam os tesouros do céu, simbolizados no amor do esposo e dos filhinhos. E pensei que o Senhor me concederia o mesmo patrimônio de esperanças divinas, pois aguardava as bênçãos do santuário doméstico para glorificá-lo de todo o coração. Para exaltá-lo, idealizei a vida do homem amado, que me auxiliaria a erguer o altar da prole. E assim que me chegaste, organizei vastos planos de uma vida santa e venturosa, na qual pudéssemos honrar a Deus. Saulo escutava comovido. Nunca lhe observara tamanha largueza de raciocínio e lucidez naquele tom de ternura tranquila. Mas o céu, prosseguiu resignada, retirou-me as possibilidades de semelhante ventura na terra. Nos meus primeiros dias de solidão, visitava os lugares ermos como a procurar-te, requisitando o socorro do teu afeto. Os pessegueiros de nossa predileção
pareciam dizer que nunca mais voltarias. A noite amiga aconselhava-me a esquecer. O luar que me ensinaste a bem-querer agravava as minhas recordações e amortecia as minhas esperanças. Da peregrinação de cada noite, voltava com lágrimas nos olhos, filhas do desespero do coração. Embalde procurava tua palavra confortadora. Sentia-me profundamente só. Para lembrar e seguir tuas advertências, recordava que me chamaste a atenção, a última vez que nos encontramos, para a amizade de Zacarias e de Ruth. É verdade que não tenho outros amigos mais fiéis e generosos que eles. Entretanto, não lhes poderia ser mais pesada na vida, além do que sou. Evitei, então, confiar-lhes minhas angústias. Nos primeiros meses da tua ausência, amarguei sem consolo a minha grande desdita. Foi quando surgiu aqui um velhinho respeitável chamado Ananias, que me deu a conhecer as luzes sagradas da nova revelação. Conheci a história do Cristo, o Filho de Deus vivo. Devorei o seu evangelho de redenção, edifiquei-me nos seus exemplos. Desde essa hora, compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Súbito acesso de tosse cortou-lhe a narrativa. As palavras da noiva caíam-lhe no coração como gotas de fel. Nunca experimentara dor moral tão aguda. Verificando a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se pungido de acerbos remorsos. Como pudera abandonar assim a escolhida de sua alma, olvidando-lhe a fidelidade e o amor? Onde encontrara tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados? Agora vinha encontrá-la exânime, desiludida de realizar na terra os sonhos da juventude. Além de tudo, o carpinteiro odiado parecia tomar-lhe o lugar no coração da noiva adorada. Naquele momento não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina e os adeptos, mas sentia ciúmes dele na alma caprichosa. De que poderes podia dispor o Nazareno obscuro e martirizado na cruz para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa? Abigail disse comovido: abandona as ideias tristes que poderiam envenenar os sonhos de nossa mocidade. Não te entregues a ilusões. Renovemos nossas esperanças. Breve estarás restabelecida. Sei que me perdoaste a morte de teu irmão, e minha família te receberá em Tarso, com júbilos sinceros. Seremos felizes, muito felizes. Seus olhos pareciam pairar numa região de sonhos deliciosos, procurando reavivar no coração amado os seus projetos de felicidade terrena. Ela, porém, misturando sorrisos e lágrimas, acrescentava: francamente, querido, eu também desejaria reviver, ser tua, entretecer teus sonhos de juventude, inventar estrelas para o céu da tua existência. Tudo isso constitui meu ideal de mulher. Ah, se pudesse, buscaria os teus parentes com amor, haveria de conquistá-los para o meu coração ao preço de um grande afeto. Mas pressinto que os planos de Deus são diferentes no que concerne aos nossos destinos. Jesus chamou-me para a sua família espiritual. Ai de mim! Exclamou Saulo, cortando-lhe a palavra. Em toda parte topo expressões do carpinteiro de Nazaré. Que flagelo! Não repitas semelhante coisa. Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. Quem poderia então, como esse Cristo, interpor-se aos nossos votos? Mas Abigail fixou-o com um gesto súplice e falou: Saulo, de que nos valeria a desesperação? Não será melhor inclinarmos-nos com paciência aos sagrados desígnios? Não alimentemos dúvidas prejudiciais. Este leito
é de meditação e de morte. O sangue várias vezes já me golfou, prenunciando o fim. Mas nós cremos em Deus e sabemos que esse fim é apenas corporal. Nossa alma não morrerá, amar-nos-emos eternamente. Não concordo, respondia ele extremamente aflito. Essas presunções são fruto de ensinamentos absurdos, quais o desse fanático nazareno que morreu na cruz, entre a humilhação e a covardia. Nunca assim foste, melancólica e desalentada. Somente os sortilégios galileus podiam convencer-te de tais absurdos funestos. Mas procura raciocinar por ti mesma. Que te deu o crucificado, senão tristeza e desolação? Enganas-te, Saulo. Não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade de minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios, foi o Messias dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou-me as forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. O jovem não conseguia dissimular a irritação que lhe vagava na alma. Sempre o mesmo refrão, disse confuso, invariavelmente a afirmativa de ter vindo para os infelizes, para os doentes e infortunados. Mas as tribos de Israel não se compõem apenas de criaturas dessa espécie. E os homens valorosos do povo escolhido? E as famílias de tradições respeitáveis? Estariam fora da influência do Salvador? Tenho lido os ensinamentos de Jesus, respondeu a moça com firmeza, e suponho compreender as tuas objeções. O Cristo, cumprindo a sagrada palavra dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. Não podemos conceber o Criador como juiz ocioso e isolado, senão como pai desvelado no benefício de seus filhos. Os homens valorosos a que te referes, os forros de enfermidades e sofrimentos, na posse das bênçãos reais de Deus, deviam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir a prol da felicidade de seus irmãos. Mas, no mundo, temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração. O egoísmo ataca a saúde, o ciúme prejudica o próprio coração e o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. São poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura, como raríssimos os que trabalham a revelia do agulhão. Isso demonstra que o Cristo é um roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e orientação para as almas criteriosas, chamadas por Deus a contribuir nas santas preocupações do bem. Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio, mas a conversação exigira da enferma maior esforço e consequente fadiga. A respiração tornara-se difícil e não tardou que o sangue lhe borbotasse do peito em prolongada hemoptise. Aquele sofrimento, adornado de ternura e humildade, comovia e exasperava profundamente o noivo. Compreendeu que seria impiedoso atacar perante a noiva aquele Jesus que lhe cumpria perseguir até o fim. Não queria crer que a sua Abigail estivesse nas vésperas da morte. Preferia encarar o futuro com otimismo. Restabelecida, falaria voltar aos seus antigos pontos de vista. Não toleraria a intromissão do Cristo no santuário doméstico. No esforço introspectivo, entretanto, concluiu que precisava dar uma trégua aos seus pensamentos antagônicos para cogitar dos problemas essenciais da sua própria tranquilidade.
A jovem enferma, após a crise, que durara minutos longos e tristes, tinha os grandes olhos serenos e lúcidos. Contemplando-a naquela doce atitude de suprema resignação, Saulo de Tarso experimentou enternecedoras comoções íntimas. Seu temperamento arrebatado entregava-se facilmente às impressões extremadas. Aproximando-se mais da noiva amada, tinha os olhos úmidos. Desejou acariciá-la, como se o fizesse a uma criança. Abigail murmurou ternamente: não falemos mais de ideias religiosas. Perdoa-me. Recordemos nosso porvir de flores. Esqueçamos tudo para consolidar as melhores esperanças. E as palavras lhe borbulhavam ardentes de emoção. O carinho que evidenciavam era sintoma do arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam agora no espírito angustiado. Entretanto, como se fora presa de singular abatimento, depois do esforço despendido, a jovem de Corinto estava lânguida, receando prosseguir no colóquio em virtude dos acessos de tosse que a ameaçavam frequentemente. O noivo, preocupado, compreendeu a situação e, apertando-lhe as mãos transparentes, beijou-as enternecido. Precisas repousar, disse com inflexão carinhosa. Não te preocupes por minha causa. Dar-te-ei de minhas próprias forças. Breve estarás restabelecida. E depois de envolvê-la num olhar cheio de gratidão e infinita ternura, rematava: voltarei a ver-te todas as noites que possa afastar-me de Jerusalém, e logo que puderes voltaremos a ver o luar lá no jardim, para que a natureza abençoe os nossos sonhos sob as vistas de Deus. Sim, Saulo, disse pausadamente, Jesus nos concederá o melhor. De qualquer modo, no entanto, estarás no meu coração, sempre, sempre. O doutor da lei ia despedir-se, mas refletiu que a noiva nada lhe dissera com referência ao irmão. A generosidade daquele silêncio impressionava-o. Preferia ser acusado, discutir o feito com as suas penosas circunstâncias para que também se justificasse. Mas, em vez de reprimendas, encontrava carícias. Em vez de exprobações, uma tranquilidade generosa com que a meiga jovem sabia ocultar as profundas feridas que lhe iam na alma. Abigail exclamou algo hesitante. Antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste pela morte de Estevão. Nunca mais pude falar-te das contingências que me levaram a tão triste desfecho. No entanto, estou convicto de que tua bondade olvidou minha falta. Por que te recordas disso? Respondeu-lhe, esforçando-se por manter a voz firme e clara. Minha alma está agora tranquila. Gesiel está com o Cristo e morreu, legando-te um pensamento amistoso. Que poderia eu reclamar de minha parte, se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Ainda agora estou agradecendo ao Pai justo, de todo o coração, a dádiva da tua presença nesta casa. Há muito vinha pedindo ao céu, não me deixasse morrer sem te rever e ouvir. Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 9, parte 3. Saulo calculou a extensão daquela generosidade espontânea e teve os olhos úmidos. Despediu-se. A noite fresca estava repleta de sugestões para o seu espírito. Nunca meditara nos insondáveis desígnios do Eterno como naquele momento em que recebera tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. Experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Não compreendia Deus senão como um Senhor poderoso e inflexível.
À sua vontade soberana, dobrar-se-iam todas as preocupações humanas. Mas começava a perquirir o motivo de suas dolorosas inquietudes. Por que não encontrava, em parte alguma, a paz anelada ardentemente? E, todavia, aquela gente miserável do caminho entregava-se às algemas do cárcere, sorridente e tranquila. Homens enfermos e valetudinários, isentos de qualquer esperança do mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores no coração. O próprio Estevão, cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível, abençoara-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que ele desconhecia. O quadro da noiva doente não lhe saía dos olhos. Abigail era sensível e afetuosa, mas lembrava sua ansiedade feminina, a intensidade de suas preocupações de mulher, quando, eventualmente, não conseguia comparecer com pontualidade no adorável recanto da estrada de Jope. Aquele Jesus desconhecido proporcionara-lhe forças ao coração. Se era inconteste que a enfermidade lhe extinguia a vida aos poucos, também evidente era o rejuvenescimento das suas energias espirituais. A noiva falara-lhe como que tocada de novas inspirações. Aqueles olhos pareciam contemplar interiormente a paisagem de outros mundos. Essas reflexões não lhe deram ensejo à admiração da natureza. Reentrando em Jerusalém, guardou a impressão de que despertava de um sonho. À sua frente desenhavam-se as linhas majestosas do grande santuário. O orgulho de raça falava-lhe mais forte ao espírito. Era impossível conferir superioridade aos homens do caminho. Bastou a visão do templo para que encontrasse em si mesmo os esclarecimentos que desejava. A seu ver, a serenidade dos discípulos do Cristo provinha naturalmente da ignorância que lhes era apanágio. Geralmente, os que se afeiçoavam aos galileus eram apenas criaturas que o mundo desclassificara pela decadência física, pela educação falha, pelo supremo abandono. O homem de responsabilidade, por certo, não poderia encontrar a paz a preço tão vil. Figurar-se-lhe-ia haver resolvido o problema. Continuaria a luta. Contava com o breve restabelecimento da noiva. Logo que possível, desposaria Abigail e, com facilidade, dissuadi-la-ia dos fantasiosos quão perigosos engodos daqueles ensinamentos condenados. Do âmbito do seu lar feliz, prosseguiria na perseguição de quantos esquecessem a lei, trocando-a por outros princípios. Esses raciocínios lhe acalmaram, de certo modo, as inquietações. Mas no dia seguinte, manhã alta, o mensageiro de Zacarias golpeava-lhe a alma com uma notícia grave. Abigail piorara, estava agonizante. Incontinente, tomou o caminho de Jope, ansioso de arrebatar a bem-amada ao perigo iminente. Ruth e o marido estavam desolados. Desde a madrugada, a enferma caíra em penosa prostração. Os vômitos de sangue sucediam-se ininterruptos. Dir-se-ia que só esperava a visita do noivo para morrer. Saulo escutou-os, lívido como cera. Mudo, dirigiu-se para o quarto, onde o ar fresco penetrava embalsamado, trazendo a mensagem das flores do pomar e do jardim, que pareciam enviar despedidas, as mãos delicadas e carinhosas que lhes haviam dado a vida. Abigail recebeu com um raio de infinita alegria dos olhos translúcidos. O tom de marfim do semblante abatido acentuara-se rapidamente. O peito arfava-lhe precípite, o coração batia sem ritmo. Sua expressão geral evidenciava a derradeira agonia. Saulo aproximou-se angustiado. Pela primeira vez na vida, sentia-se trêmulo diante do irremediável.
Aquele olhar, aquela palidez de mármore, aquela aflição tocada de angústia, anunciavam-lhe o desenlace. Depois de inquiri-la quanto à razão daquele abatimento inesperado, tomou-lhe as mãos flácidas, banhadas do suor frio dos moribundos. Como foi isso, Abigail? Dizia perturbado. Ainda ontem deixei-te tão esperançado. Pedi sinceramente a Deus te curasse para mim. Extremamente sensibilizados, Zacarias e sua mulher afastaram-se. Vendo que a noiva tinha imensa dificuldade em expor as últimas ideias, Saulo ajoelhou-se ao seu lado. Cobriu-lhe as mãos de beijos ardentes. A agonia dolorosa parecia-lhe o sofrimento injustificável que o céu houvera enviado a um anjo. Ele, que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica das leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. Lendo-lhe a sensibilidade através das lágrimas que lhe desciam silenciosamente dos olhos, Abigail esboçou um gesto de carinho, com dificuldade infinita. Conhecia Saulo e comprovara-lhe a rigidez do caráter. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para o seu espírito. Não chores, Saulo, murmurou dificilmente. A morte não é o fim de tudo. Quero-te comigo em toda a vida, replicou o rapaz, desfeito em lágrimas. E contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente, acrescentava agonizante, cortando as palavras com a respiração opressa. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. Não te rebeles contra os desígnios supremos que me arrebatam do teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias, teríamos um lar com os nossos filhos, mas destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra, Deus nos multiplica os sonhos generosos. Enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Via-se que a agonizante movimentava recursos supremos para pronunciar as derradeiras palavras. Quem te deu semelhantes ideias? Perguntou o jovem, ralado de angústia. Esta noite, depois que partiste, senti que alguém se aproximava, enchendo o quarto de luz. Era Gesiel que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus, no inefável mistério da sua ressurreição. Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual. Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma, encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito, tem esperanças em ti. Refleti então que seria útil entregar-me jubilosa às mãos da morte, pois quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Por que então deixarei de ser tua companheira? Seguirei teus passos no caminho, levar-te-ei onde se encontrem nossos irmãos do mundo em abandono. Auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitaste o Evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. O esforço da moribunda havia sido imenso. A voz extinguira-se-lhe na garganta. De seus olhos profundamente lúcidos, as lágrimas corriam abundantes. Abigail, Abigail, gritava Saulo desesperado. Mas, após longos minutos de angustiosa ansiedade, ela dizia num arranco supremo: Gesiel já veio,
buscar-me. Instintivamente, Saulo compreendeu que era chegado o momento fatal. Em vão chamou pela moribunda, cujos olhos se empanavam. Debalde lhe beijou as mãos geladas, agora cobertas de um palor de neve translúcida. Como louco, gritou por Zacarias e Rute. Esta, soluçante, desfeita em pranto, abraçou-se a Abigail, que desde a morte do filho resumia todo o seu tesouro maternal. A agonizante fixou o olhar, respectivamente, em cada um, como a evidenciar amoroso agradecimento. Depois, uma só lágrima silenciosa foi o seu último adeus. Do jardim próximo chegavam perfumes brandos. O céu crepuscular tonalizava-se de nuvens aurifulgentes, enquanto os pássaros, em recolhida, cruzavam os ares alegremente. Pesada amargura abatera-se sobre a mansão da estrada de Jope. Alara-se ao céu a filha dileta, a noiva amada, a amiga carinhosa das flores e dos passarinhos. Saulo de Tarso ali se deixou ficar mudo, estarrecido, enquanto Rute, lavada em lágrimas, cobria de rosas a morte adorada, que parecia dormir. Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 10. Parte 1. No caminho de Damasco. Durante 3 dias, Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Como triste consolo ao coração desesperado, buscava inteirar-se das preocupações da morta nos últimos tempos, e de olhos úmidos ouvia as referências carinhosas de Rute a tudo que se relacionava com a morta querida. Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. Pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. Com o rigorismo da sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível. Com o orgulho inflexível do coração, atirara com a noiva ao antro indevassável do túmulo. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado que não pudera compreender. Por que topava em tudo traços do carpinteiro humilde de Nazaré que seu espírito voluntarioso detestava? Desde a primeira controvérsia na Igreja do Caminho, nunca mais conseguira passar um dia sem encontrá-lo na fisionomia de algum transeunte, na admoestação dos amigos, na documentação oficial das suas diligências punitivas, na boca dos míseros prisioneiros. Estevão inspirara, falando nele com amor e júbilo. Abigail, nos últimos instantes, consolava-se em recordá-lo e o exortava a segui-lo. Por todo esse acervo de considerações que se lhe represavam na mente exausta, Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Agora que se encontrava só, inteiramente liberto de preocupações particulares, de natureza afetiva, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. Julgando-se prejudicado pela difusão do Evangelho, renovaria os processos da perseguição infamante. Sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar,
entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. Na véspera do seu regresso a Jerusalém, vamos encontrar o jovem doutor em conversa particular com Zacarias, que procurava ouvi-lo atentamente. Afinal de contas, exclamava Saulo, sombriamente preocupado, quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail a ponto de ela abraçar as doutrinas estranhas do Nazareno? Ora, replicava o outro, sem maior interesse, é um desses miseráveis eremitas que se entregam comumente a longas meditações no deserto. Zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou, indaguei da sua origem e das atividades de sua vida, chegando a saber que se trata de um homem honesto, apesar de extremamente pobre. Seja como for, objetava o rapaz com austeridade, ainda não pude compreender os motivos da tua tolerância. Como não te insurgiste contra o inovador? Tenho a impressão de que as ideias tristes e absurdas dos adeptos do caminho contribuíram de modo decisivo para a moléstia que vitimou a nossa pobre Abigail. Ponderei tudo isso, mas a atitude mental da querida morta revestiu-se de imensa consolação depois do contato com esse anacoreta honesto e humilde. Ananias tratou-a sempre com profundo respeito, atendeu-a sempre alegre, não exigiu qualquer recompensa e assim procedeu com os próprios empregados, revelando uma bondade sem limites. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? É verdade que na esfera de minha compreensão não poderei aceitar outras ideias além das que nos foram ensinadas por nossos avós, respeitáveis e generosos. Mas não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto de suas consolações mais preciosas. Tua ausência, ao demais, colocou-me em situação difícil. Abigail fizera da tua pessoa o centro de todos os seus interesses afetivos. Sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, compadeci-me da sua amargura íntima a traduzir-se em tristeza inalterável. A pobrezinha não conseguia ocultar suas mágoas aos nossos olhos amorosos. O encontro de um remédio era providencial. Desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se. Parecia converter toda a angústia em esperanças de uma vida melhor. Embora doente, recebia os mendigos que lhe vinham falar desse Jesus, que também não consigo compreender. Eram amigos da vizinhança, gente simples, com quem ela parecia alegrar-se. Observando o mal irremediável que a consumia, eu e Ruth acompanhávamos tudo isso enternecidamente. Como não proceder assim, se estava em jogo a paz espiritual de uma filha dileta nos derradeiros dias da sua vida? É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta neste particular, mas em sã consciência estou justificado, porquanto sei que cumpri meu dever, não lhe embargando os recursos que julgou necessários à sua consolação. Saulo ouvia-o admirado. A serenidade e a ponderação de Zacarias infirmavam-lhe os gestos mais fortes de reprimenda e severidade. As acusações veladas ao seu afastamento da noiva, sem motivo justificado, penetravam-lhe o coração com pruridos de remorso pungente. Sim, revidou menos áspero, reconsidero melhor as razões que te induziram a suportar tudo isso, mas não quero, não posso e não devo exonerar-me do compromisso que assumi em desafronta da lei. Mas a que compromisso te referes? Interrogou Zacarias, surpreendido. Quero dizer que preciso encontrar Ananias,
a fim de castigá-lo devidamente. Que é isso, Saulo? Objetou Zacarias, penosamente impressionado. Abigail acaba de baixar ao sepulcro. Seu espírito, de compleição sensibilíssima e afetuosa, sofreu profundamente por motivos que ignoramos e que talvez conheças. O conforto único que ela encontrou foi justamente a amizade paternal desse velhinho bom e honesto. E queres puni-lo pelo bem que nos fez e a criatura inesquecível? Mas é a defesa da lei de Moisés que está em jogo, respondeu o moço tarcense com firmeza. Entretanto, advertiu sensatamente Zacarias, revistando os textos sagrados, não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar os benfeitores. O doutor da lei esboçou um gesto de contrariedade em face da observação justa, mas, valendo-se da sua hermenêutica, considerou com sagacidade. Mas uma coisa é estudar a lei e outra é defender a lei. Na tarefa superior em que me encontro, sou obrigado a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Aí reside a nossa divergência. Tenho de punir os transviados como necessitas podar as árvores da tua chácara. Fez-se prolongado silêncio. Absortos em profunda meditação, separados mental e intimamente, foi Saulo quem retomou a palavra, perguntando: desde quando Ananias se ausentou destas paragens? Há mais de 2 meses. E chegaste a conhecer o rumo que tomou? Abigail disse-me que ele fora chamado a Jerusalém a fim de confortar os doentes dos bairros pobres, dada a situação difícil que por lá se criara com a perseguição. Pois a sua nefasta influência será igualmente jugulada pelas forças da nossa vigilância. Regressando à cidade amanhã, como pretendo, procurarei localizar-lhe o paradeiro. Ananias não dementará outras cabeças. Jamais chegou a pensar na reação que provocou em minha alma, embora não nos conheçamos pessoalmente. Zacarias não conseguiu dissimular o seu desgosto e sentenciou: na simplicidade da minha vida rural, não posso atinar com a razão das lutas religiosas de Jerusalém. Mas, enfim, trata-se de problemas inerentes aos teus mistérios profissionais, e não devo intrometer-me nas providências que mais convenham. Saulo deixou-se ficar longo tempo pensativo, para em seguida imprimir novos rumos à conversação. No dia seguinte, muito consternado, regressou à cidade, ansioso por encher o vácuo do coração, perdido no labirinto das horas vagas. A ninguém revelou a grande amargura que lhe ia na alma. Fechando-se em mutismo absoluto, retomou as funções religiosas de semblante carregado. Ao sol claro da manhã alta, vamos encontrá-lo no sinédrio, interrogando um auxiliar de serviço com vivacidade. Isaque, cumpristes minhas ordens para os informes desejados? Sim, senhor. Encontrei entre os prisioneiros um rapaz que conhece o velho Ananias. Muito bem, disse o doutor de Tarso, evidentemente satisfeito. E onde mora o tal Ananias? Ah, lá isso ele não quis dizer, apesar do muito que insisti. Alegou que não sabia. Entretanto, é possível que esteja mentindo, ajuntou Saulo com rancor. Esses homens são capazes de tudo. Providencia já para que ele aqui compareça quanto antes. Saberei como arrancar-lhe a verdade. Como quem já lhe conhecia as decisões irrevogáveis, Isaque obedeceu com humildade. Daí a 1 hora, mais ou menos, 2 soldados penetravam no gabinete, acompanhando um rapaz de fisionomia miserável. Sem trair qualquer comoção, Saulo de Tarso mandou que se recolhesse à sala de punições, onde iria ter com o prisioneiro
dentro de alguns minutos. Terminada a escrituração de alguns papiros, dirigiu-se resoluto ao salão dos castigos. Alinhavam-se ali todos os instrumentos odiosos e execráveis das perseguições político-religiosas que envenenavam Jerusalém nos embates da época. Depois de sentar-se enfaticamente, o moço de Tarso inquiriu o mísero encarcerado com aspereza. Teu nome? Matatias Johanan. Conheces o velho Ananias, pregador ambulante da Igreja do Caminho? Sim, senhor. Desde quando? Conheci-o nas vésperas de minha prisão, que se verificou há 1 mês. E onde reside esse adepto do carpinteiro? Isso não sei, exclamou interpelado em voz tímida. Quando o conheci, morava num bairro pobre de Jerusalém, onde ensinava o Evangelho. Mas Ananias não tinha pouso certo. Veio de Jope, estacionando em diversas aldeias, onde pregava as verdades de Jesus Cristo. Aqui vivia de bairro em bairro, no seu piedoso mistério. O moço tarsense não prestou atenção naquela atitude de profunda humildade e, franzindo o sobrolho, acrescentou ameaçadoramente. Achas que pode mentir a um doutor da lei? Senhor, eu juro, dizia o jovem ansiosamente. Saulo não se dignou fixar-lhe o gesto suplicante. Dirigindo-se a um dos guardas, exclamou impassível. Júlio, não temos tempo a perder. Necessito da informação necessária. Aplica-lhe o tormento das unhas. Acredito que por esse processo não se animará a prosseguir na dissimulação da verdade. Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 10, parte 2. A ordem foi logo cumprida. Aguçadas pontas de ferro foram tiradas de um grande armário cheio de pó. Em poucos instantes, Júlio e o companheiro, depois de amarrarem o pobre rapaz num tronco rústico, aplicavam-lhe os instrumentos pontiagudos na ponta dos dedos, provocando-lhe gritos lancinantes. O jovem prisioneiro clamava em vão suas dores atrozes. Os verdugos ouviam-no com indiferença. Quando o sangue começou a gotejar da unha arrancada violentamente, a vítima bradou em altas vozes. Por piedade, confessarei tudo, direi onde ele está. Tende compaixão de mim. Saulo ordenou sustassem a punição por momentos, a fim de ouvir as novas declarações. Senhor, acrescentou o infeliz entre lágrimas, Ananias não se encontra mais em Jerusalém. Em nossa última reunião, 3 dias antes de cairmos no cárcere, o velho discípulo do Evangelho se despediu, afirmando que ia fixar-se em Damasco. Aquela voz lamentosa era um eco de profundas amarguras a se represarem no coração moço, mas repleto de penosas desilusões da vida. Saulo, entretanto, parecia não ter olhos de ver sofrimentos tão comovedores. É tudo quanto sabes? Perguntou secamente. Juro, tornou o rapaz humildemente. Diante daquela afirmação categórica, transparente no olhar sincero e na inflexão da voz comovente e triste, o doutor da lei deu-se por satisfeito, mandando recolher o prisioneiro ao calabouço. Daí a 2 dias, o moço tarsense convocava uma reunião no Sinédrio, a qual atribuía singular importância. Os colegas acorreram ao chamado sem exceção. Abertos os trabalhos, o doutor de Tarso esclareceu o motivo da convocação. Amigos, declarou ciosamente, há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males,
dada a argúcia dos falsos taumaturgos exportados da Galileia. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se. É verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica, porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada Igreja do Caminho restringiu suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres no templo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando assintosamente, com prejuízo sério para a ordem pública. Não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra semeadora, mas ainda agora chegam-me notícias alarmantes de Damasco a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho chamado Ananias está lá perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Proponho, então, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus para a casa a que servimos. Bastar-me-á tão só o necessário documento de habilitação a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte, quando a julgue necessária e oportuna. A proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia. Houve mesmo quem chegasse a propor o voto especial de louvor ao seu zelo vigilante, com aplausos unânimes da reduzida Assembleia. Faltava ao cenáculo a ponderação de um Gamaliel, e o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, não hesitou em conceder as cartas indispensáveis, com ampla autorização para agir discricionariamente. Os presentes abraçaram o jovem rabino com muitos encômios ao seu espírito arguto e enérgico. Francamente, aquela mentalidade moça e vigorosa constituía auspicioso penhor de um futuro maior, com a emancipação política de Israel. Alvo das referências lisonjeiras e estimuladoras dos amigos, Saulo de Tarso aguçava o orgulho de sua raça, esperançoso nos dias do porvir. Verdade é que sofria amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude, mas empregaria a soledade da existência nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus. De posse das cartas de habilitação para agir convenientemente em cooperação com as sinagogas de Damasco, aceitou a companhia de 3 varões respeitáveis que se ofereceram a acompanhá-lo na qualidade de servidores muito amigos. Ao fim de 3 dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência que encarecia a paz interior. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto das suas cogitações mais íntimas? Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei. Mais que tudo, havia ele guardado os seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado.
Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo que considerava dever ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Onde, então, a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar à sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara, ao morrer, uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Por mais que os companheiros lhe chamassem a atenção para os primeiros quadros de Damasco, que se desenhavam ao longe, Saulo não conseguia forrar-se ao solilóquio sombrio. Parecia não ver os camelos resignados que se arrastavam pesadamente sob o sol de brasas a pino do meio-dia. Embalde foi convidado à refeição. Detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso, esperou que terminasse o leve repasto dos companheiros e prosseguiu na marcha, absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos. Ele próprio não saberia explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se, como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por que haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego? Por que esperava Abigail, apesar de todas as estradas da mocidade, na idealização de uma vida pura? Recordava os amigos mais eminentes e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho que afrontara a sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Que força os unira nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais os esquecesse. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior, não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. Enfileirava no pensamento as jovens que havia conhecido no transcurso da vida, as afeiçoadas da infância, e em nenhuma podia encontrar as mesmas características de Abigail que lhe adivinhava os mais recônditos desejos. Atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. Devia ser meio-dia. Muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos, pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe. Bem montado,
evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente, em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, quando o mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacob, Demétrio, socorram-me, grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração, precípite de emoções desconhecidas?